Hoje nós tivemos às 10 horas da manhã a reunião do Conselho da República para avaliarmos a intervenção federal no Rio de Janeiro. Na condição de líder da minoria, líder da oposição, aqui no Senado, sou integrante desse conselho, e o deputado José Guimarães, na mesma condição de líder da minoria, na Câmara dos Deputados, também é parte desse conselho. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o governo Temer, mais uma vez, faz as coisas de maneira atabalhoada, porque o que a lei prevê é que antes da edição do decreto de intervenção em qualquer estado da federação, em qualquer ente da federação, é necessário que haja a oitiva do Conselho da República. E o governo colocou o carro na frente dos bois, editou o decreto e convocou posteriormente a reunião do Conselho da República para debater o decreto. E nós, do PT, nós da oposição, estamos acompanhando com muito rigor, desde o primeiro momento, esse processo de intervenção, porque até o presente momento nós não conseguimos identificar aonde o governo colocou as justificativas e explicações para essa intervenção, independentemente do mérito. Isso porque esse é um ato de exceção, muito grave, tão grave até que, pela Constituição, o Congresso Nacional fica proibido de fazer mudanças na Carta Magna, tal a gravidade que implica uma intervenção sobre um ente da federação. E, além do mais, nesse caso específico da área de segurança pública, quando estarão sendo empregadas as Forças Armadas para garantir uma situação de preservação da lei e da ordem, e as Forças Armadas assumindo o controle da própria segurança pública estadual. Então, na reunião, eu fiz 4 questionamentos. O primeiro deles era: senhor presidente, quais são os dados estatísticos, os dados que embasam essa intervenção? Muita gente tem falado, usado os meios de comunicação, são especialistas de todo tipo que desandam a emitir suas ideias, conceitos, e poucas coisas a gente vê em termos de unanimidade entre eles. Uma delas é essa: para se tomar uma medida como essa, o governo teria que ter apresentado à sociedade, ao Conselho da República, as estatísticas que demonstram que a área da segurança pública saiu absolutamente do controle do governo federal. Porque, ao contrário, pelos dados da segurança pública, há estados numa situação muito pior do que a do Rio de Janeiro e que, certamente, o remédio, dentro da ótica do governo, será a implantação, a instauração de uma intervenção. Eu fiz esse questionamento. Enquanto cresceu o número de assassinatos, de roubos, de assaltos, de sequestros, de furtos, o governo não traz essa informação. Ou seja, toma-se uma decisão que é intervir em um estado sem ter um diagnóstico adequado ou sem, pelo menos, divulgar esse diagnóstico, se é que ele existe. Uma das razões, um dos pretextos para a intervenção foi exatamente o que aconteceu no Carnaval. Mas quando nós vamos para a estatística, na verdade, o Carnaval desse ano, no Rio de Janeiro, ele foi menos violento do que em anos anteriores. Agora, o que é que faltou?
se a situação do Rio de Janeiro era aquela que o governo do Estado, junto com o governo federal, preparasse um plano de prevenção à violência no Rio de Janeiro e implantasse um esquema parecido com aquele que foi implantado na Copa do Mundo e nas Olimpíadas de 2016. Mas parecia uma coisa encomendada. Cenas chocantes, agressivas, violentas, que foram mostradas pela televisão e que são parte do dia a dia do Rio de Janeiro e das cidades brasileiras para, no meu ponto de vista, criar um ambiente favorável a essa heróica decisão de promover essa intervenção. E eu estou dizendo isso, não é para dizer que uma intervenção não poderia acontecer, mas pelo fato de ser uma medida de exceção, uma medida extraordinária, uma medida profundamente grave para o nosso país, com a utilização das Forças Armadas, ela só deveria ser tomada quando todos os outros instrumentos capazes de enfrentar essa situação fossem utilizados. E isso não aconteceu. Então, essa foi a segunda pergunta que eu fiz e não obtive resposta nem do senhor presidente da República e nem dos demais integrantes do governo. E fiz uma outra pergunta. Diante disso, como é que o governo vai agir em outros estados onde os índices de criminalidade são até maiores? Vamos pegar o estado do Brasil, onde há mais mortes por 100 mil habitantes, mortes violentas, é o estado de Sergipe. Depois vem o estado de Alagoas e sucessivamente vem Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, o Rio de Janeiro está lá atrás. Ora, se no Rio se está aplicando isso, o que é que vai acontecer com os outros estados? Por que é que no caso do Rio Grande do Norte, que teve uma crise gravíssima, não foi cogitada a intervenção? Ou por que o governo federal só hoje veio dispor de recursos para ajudar o Ceará a enfrentar uma crise de segurança pública, onde se comenta que há 3 mil soldados do PCC, o primeiro comando da capital, no estado do Ceará, dentro e fora do sistema prisional? Também não recebi resposta. Pode ser que agora vire uma moda. O governo, para tentar sair das cordas da popularidade, do ringue, da popularidade junto à população, querer utilizar as Forças Armadas, fazer uso delas para tentar obter algum tipo de credibilidade junto à população. Então, essas perguntas não me foram respondidas. Como eu perguntei também, quais são os recursos para financiar essa intervenção? De onde vêm esses recursos? Quantos milhões serão? Essa resposta também não nos foi dada. De onde vem esse dinheiro? Com esse decreto, com essa emenda constitucional, que limitou o crescimento orçamentário a cada ano, simplesmente ao avanço da inflação, para investir recursos na segurança pública nessa intervenção, serão tirados de outras áreas. De onde? Da saúde, da educação, da agricultura. De onde? O governo também não declara de onde vêm esses recursos. O presidente simplesmente diz: recursos haverá, mas não diz quanto, de onde, nem quando esses recursos serão liberados. E por que essa pergunta é importante? Porque em intervenções anteriores, recentes, já nesse governo, os próprios representantes do governo federal colocavam
que os recursos transferidos não eram suficientes para a grandeza da ação que teria que ser desempenhada com as Forças Armadas. O próprio secretário de Segurança do Rio de Janeiro, demitido nesses dias, afirmou claramente que não dispunha de recursos para aplicar na área da segurança pública. Então, nós esperávamos ter todas essas respostas na reunião desta manhã, e nenhuma apareceu. Perguntamos qual o projeto do governo para resgatar as polícias civil e militar do Estado do Rio e que estão tomadas uma fração significativa por uma relação promíscua com o crime organizado. Como restituir a essa força policial a sua capacidade de enfrentar o crime, de resistir às investidas do crime organizado e como evitar que as nossas Forças Armadas, que são talvez a última instituição com credibilidade junto à população, também se exponha a isso. Nós estamos aqui justamente para defender que as Forças Armadas não executem algo que não é da sua competência, da sua responsabilidade e nem para a qual ela foi treinada e preparada. Todos nós nos lembramos a relação promíscua que havia na Colômbia entre os cartéis da cocaína e alguns setores das Forças Armadas e como foi difícil combater aqueles cartéis. Quem não lembra, no México, hoje, um dos maiores cartéis da droga é originário de militares, ex-militares que participavam do combate ao narcotráfico. Então, como é que nós vamos expor as nossas Forças Armadas a uma situação como essa, sem levar em consideração todos esses aspectos? E o mais grave, o governo não diz o que é que ele espera obter. Qual é o resultado de curto prazo que isso vai trazer? Qual é o resultado de médio prazo? Qual é o resultado de longo prazo? Eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Num primeiro tempo, num primeiro momento, quando houver uma territorialização para enfrentamento com o crime organizado, vai haver uma diminuição, sim, de algumas situações de violência. Se isso não cede, o que vai acontecer é que essas lideranças vão para outros estados. E aí o que está acontecendo no Rio vai acontecer mais pesado em outros estados onde o crime organizado está muito bem estruturado. E se isso acontecer, já que as Forças Armadas já estão sendo usadas, a quem nós vamos recorrer? Ao Papa? Já dizia Stalin que o Vaticano não tem legiões. Então, nós vamos ter que somente pedir a Deus. Portanto, na minha opinião, a intervenção foi uma medida precipitada, sem fundamentação e com um claro interesse de produzir marketing, utilizando as Forças Armadas. Perguntei lá na reunião também qual a opinião das Forças Armadas. Elas foram ouvidas sobre isso? Essa resposta não houve. E certamente não viria dos militares, claro, porque a eles, pela Constituição, cabe obedecer ao presidente da República. Mas todos os rumores, todas as informações de bastidores dizem que é incômoda a situação dos militares, até porque não foram previamente consultados sobre isso. Perguntamos sobre os resultados das ocupações no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, para que a gente pudesse, inclusive, saber se realmente deu certo essa interferência da forma como foi feita. E também essa resposta não veio.
E foi por essa razão que o meu companheiro Guimarães e eu optamos por nos abster da votação que lá houve, que de pronto também não teria nenhum papel, porque o Conselho, além de ser consultivo, foi convocado a posteriori. E também nós ali estávamos representando a oposição como um todo. Não poderíamos assumir uma posição sem que todos da oposição fossem efetivamente escutados. Porém, mesmo que essa ausculta tivesse acontecido, o governo não trouxe documentos nem subsídios para que nós pudéssemos votar favoravelmente a essa intervenção. Além disso, o governo, para completar a sua demagogia, cria o Ministério da Segurança Pública. Tira algumas secretarias do Ministério da Justiça, que sempre foi um ministério importante nesse país e que agora, desgraçadamente, passou a ser um ministério de segunda classe, e eles que viviam dizendo que o déficit público era causado pela quantidade de ministérios que havia no governo Dilma, agora criam mais um ministério para fazer novamente marketing, para criar factoides e para gastar o dinheiro público para criar novos cargos, enfim. O que há, senhora presidenta, é um processo de bolsonarização desse governo. Como a linha dura, as concepções violentas de como se devem tratar a situação da segurança pública, da pobreza, da diversidade, é hoje capitaneada pelo candidato Bolsonaro, e como Temer sabe que não há como influenciar as classes populares, a classe média esclarecida, ele vai tentar influenciar o eleitorado que hoje caminha no campo da direita e da extrema-direita. E, lamentavelmente, as Forças Armadas estão sendo usadas com um propósito nitidamente político. Temer deu as costas à segurança pública, sucateou todo o sistema desde que assumiu a cadeira que usurpou de Dilma. Aliás, ele já se especializou em roubar a faixa presidencial. Levou a de Dilma e levou a do vampirão da Tuiuti. No sábado passado, a presidência da República foi exercer pressão e censura sobre a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, para o vampirão não desfilar e nem usar a faixa presidencial. E agora ele utiliza de forma mesquinha algo que é extremamente sensível ao povo brasileiro, como o combate à criminalidade, para tentar ganhar nacos de popularidade com a pretensão de virar um agente ativo nas eleições deste ano. Não é desarrazoado pensar que esse modelo de intervenção militar vire regra. Será que a partir de agora, com forças armadas, vou concluir, senhora presidente, sendo enviadas aos estados ao menor problema para comandar a segurança pública? Isso está claro, aliás, na fala do ministro da Justiça, que diz hoje nos jornais que o governo federal analisará caso a caso. É um erro sem proporções, que pode desmoralizar as polícias estaduais, que expõe as Forças Armadas aos problemas oriundos de uma atividade para as quais elas não estão nem foram preparadas, e assombra a democracia ao banalizar uma medida de exceção e colocar em risco garantias constitucionais. Por essas razões, nós do PT decidiremos hoje, em reunião da nossa bancada, sobre como vamos nos posicionar sobre essa questão. Vamos também reunir com toda a bancada de oposição, para que essa decisão seja uma decisão de todos. E vamos, inclusive, apresentar
propostas que poderiam ser tomadas para enfrentar o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, que não é sem surpresa, que é apenas a tomada de uma série de medidas legais sem pensar naquilo que é o mais importante. Não haverá o fim do crime organizado nem da violência enquanto o Estado não oferecer à população possibilidade de inclusão. E esse governo que aí está é o governo que tem ampliado o número de pobres, que tem ampliado a miséria, que não tem o mínimo de interesse de incluir a população brasileira. Muito obrigado, senhora presidenta.